I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want Em Gálatas 4, and every people 27 ao 41, singing gives courage. You know that, don't diz you? assim: The soldiers when they're going to battle. Porque eu quero logo saudar a todos em nome do Senhor Jesus. When we're going to battle, Quem assistir esse vídeo, eu desejo que seja abençoado ao ouvir a palavra do Senhor. Em Gálatas 4, 27 ao 31 diz: Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Nós somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Meu irmão, minha irmã, aqui na mensagem do irmão Brando, a semente não era com a palha, mas eu quero tirar só um pouquinho, porque eu estou usando mesmo pouca coisa de cada mensagem, para que fique melhor para a pessoa obter algo. Então eu vou pegar um pouquinho da mensagem aqui, a semente não era com a palha, e eu sei que é muito importante, porque eu quero falar um pouco sobre os 3 filhos de Abraão, Ismael, Isaac, mas não pode ser só 2, a irmã vai ter aqui, tem que ter o terceiro, Jesus. Abraão filhos de Abraão. Agar, que teve Ismael, filho de Agar, com Abraão, e também Isaac, filho de Sara com Abraão, e também Jesus. Ela não foi pelo sexo, mas é também filho de Abraão. Eu vou ler aqui na mensagem, porque para nós ter uma visão maior. Glória a Deus, aleluia. O irmão Brando diz aqui na mensagem: a semente não herda com a palha. Parágrafo 28, ele diz assim: agora Paulo está falando dos 2 filhos de Abraão, aqui onde eu li. Ele falou de 2 filhos de Abraão. O que um deles foi com Sara e o outro foi com Agar. Agora encontramos aqui e entendemos que através das Escrituras, que Deus nunca é representado em 2. Nós devemos saber isso. Deus nunca se representa em 2. É representado em 2. É em 3 que Deus é representado. Por isso que a noiva tem um entendimento. Ela tem a inteligência. Porque o irmão Brando, o profeta de Deus, passou para nós essa verdade fundamental. É em 3, sempre em 3, Deus é aperfeiçoado. Sempre em 3. Nome de conclusão de Deus também, 3. E é dessa maneira. Glória a Deus, aleluia. E temos já aqui no parágrafo, eu li o 28, agora o 29, eu li o 28, agora o 29. Temos aqui 2 filhos de Abraão. Temos aqui 2 filhos de Abraão. E no entanto, somente podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um desses filhos, porque só herda quem é filho. Para nós ser herdeiro, nós devemos logo que temos que ser filho. Aleluia, glória a Deus.
Para sermos herdeiro, podemos ser herdeiro uma vez que sejamos um desses filhos, ou um filho de Abraão, Pois, estando nós mortos em Cristo, então tornamos-nos semente de Abraão. Quando diz sempre diz semente, não é sementes, é semente de Abraão. Por isso que Abraão, Deus prometeu a ele ia ter esses filhos, e herdeiros com ele conforme a promessa. Portanto, Abraão deve ter um outro filho. Se Paulo fala de 2 filhos, então Abraão deve ter um outro filho. E é bem conhecido e claro na palavra de Deus que ele tem um outro filho, porque não é só 2 filhos, é 3 filhos de Abraão: Ismael, Isaque e Jesus. Esses são os 3 filhos, os 3 sementes, os 3 filhos de Abraão. Agora sabemos que seu primeiro filho foi com Agar, e encontramos que seu segundo filho foi com Sara. Mas ele teve um terceiro filho, o qual foi Jesus. Irmão Branda dizendo na mensagem: a semente não herda com a palha, parágrafo 31. Então, o qual foi Jesus, o terceiro. Agora, isso pode parecer estranho, mas é isso o que vemos. Pode parecer estranho, mas isso é o que vamos procurar explicar. Não o que vamos procurar explicar. Como eu disse, Deus se representa sempre em perfeição. Em perfeição em 3. Vou lendo aqui na mensagem do irmão Branda. Olha, como no princípio, pulando aqui já para o 32, como no princípio, Deus habitava só, porque Ele era o Eterno. Veja, nem era Deus, era o Eterno, porque Deus é objeto de adoração e lá não tinha ninguém lhe adorando. Então Ele era Deus, mas nem mesmo era Deus. Era o Eterno. Deus é um objeto de adoração. E o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, o Logos, a palavra que saiu de Deus. Isso qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor. Qualquer um sabe. Ou a palavra do Senhor, a mesma coisa. O anjo do Senhor ou a palavra do Senhor, que seguiu os israelitas pelo deserto. O anjo do concerto. O Logos que saiu de Deus. E então esse Logo tornou-se carne e habitou entre nós. Está vendo? As 3 coisas. As 3 coisas. Habitou entre nós. Agora estamos em São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não porque é as manifestações que não é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus.
E agora, como Ele entregou sua vida por nós, então seu Espírito volta sobre nós. Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. O único Deus, mudando seus atributos, mudando de atributos, mas o mesmo Deus, mudando de atributos, mudando de forma. Veja, esse é Deus o tempo todo. Deus se manifestando, atuando Ele mesmo no decorrer de várias eras. Ele mesmo atuando. No decorrer de várias eras. Por isso, esses três. Por isso, esses três. De Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Deus atuando em três atributos. Mas um Deus. No ofício de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao título de Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus. Mas para o pagão, a pessoa que é pagão, ele não conhece a Deus. Mas Deus está o tempo todo vindo nas gerações, com seus atributos se manifestando para o povo dessa terra. Semente de Deus dessa terra logo reconhecerá. Abraão viu ele como Melquisedeque, quando lhe deu pão e vinho, vinha da matança dos reis. Outra vez, quando Abraão estava na casa dele, na frente da tenda, na frente da sua tenda, veio três, vestidos de roupas empoeiradas, profeta dele. Três homens, chama três anjos, três homens. E um deles era o Senhor. E quando Abraão levantou a vista, ele tinha visto ele como Melquisedeque, como uma teofania, apenas, quando lhe deu pão e vinho. Mas quando ele veio em carne humana, empoeirado, viajando de longe na estrada, que foi chegando perto da casa de Abraão, quando levantou os olhos, ele conheceu que era aquela teofania que ele tinha visto e tinha dado pão e vinho para ele. Só que agora ele tinha mudado de forma e vinha em carne humana. Como ele explica, que ele fez um corpo para Gabriel, um corpo para Miguel e um corpo para ele. Ele assoprou e entrou, e os três vieram em carne humana. Mas quando Abraão levantou a sua vista e olhou, disse: meu Senhor, Elohim, agora comendo como homem, bebendo leite de vaca, comendo queijo, pão de milho e comendo carne de gado, com Abraão, quando ele veio à sua tenda, e ali já era Deus em outra forma, todo Deus ali resumido em um homem, numa carne humana, o Deus da criação agora na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Abraão encontrou debaixo do carvalho, e ali estava o Deus que criou todas as coisas agora, esperando Sara fazer a comida para ele comer. Isso sendo esse Deus infinito, que muitas pessoas não têm a noção de quem é Ele. Ele muda de forma, enmorfe, quer dizer mudar de forma. Ele muda de forma e muitas pessoas não conhecem. Depois da ressurreição dele, no caminho de Emaús, o próprio discípulo dele andando com ele e não sabiam que era ele. Só veio conhecer mesmo no partir do pão, que era a mesma maneira que ele fazia antes de sua ressurreição, antes da sua morte e ressurreição. Mas no partir do pão eles conheceram. É como também agora, no partir do pão da palavra, você conhece se é ele ou não é ele.
Então, diz assim: Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, atuando em 3 atributos. Para os denominacionais, que tem Deus como 3 pessoas, é muito bom você ver isso aqui, observar, para que você receba o seu batismo, recebendo o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome, Senhor Jesus Cristo, no batismo. Você, para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que receber o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Aí você é batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tudo isso aí é o título desse grande Deus. Você agora recebe o nome dele no batismo, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E hoje somos a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Agora vamos para nós agora. E hoje somos a igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Está no mesmo quadro, no mesmo quadro. Quem não está nesse quadro não pode entender isso aqui, não pode ver isso aqui, porque você tem que ser a parte disso aqui para você poder ver. Por isso que Elias vem converter o coração dos filhos aos pais. Os que não são filhos não são convertidos, mas quem é convertido são os filhos aos pais, que é os apóstolos, pais da igreja, fé original. Repetindo, e hoje somos a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Isso não é coisa pouca, meu irmão. Isso não é coisa pouca, não. Você pode imaginar isso aí da maneira que você quiser imaginar, mas isso aqui não é coisa pouca. Isso aqui é muita coisa, porque você faz parte do próprio Deus. Você está no quadro dos atributos de Deus, porque é o mesmo Deus manifestado agora. Quando Abraão levantou a vista e viu ele em carne humana, conheceu que ali era o mesmo Melquisedeque que encontrou com ele na matança do rei, que era o mesmo Elohim, o Senhor, que criou todas as coisas. Chegou na casa de Abraão, nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, a coisa se repete novamente, porque nos dias de Sodoma e Gomorra, ele estava em carne humana, na casa de Abraão, o eleito. Então, hoje, como se repete também, nós só vemos as pessoas falar dia de Sodoma e Gomorra, dia de Noé. O povo na rua conversa, ó os dias de Noé, ó os dias de Sodoma e Gomorra, e o dia do Filho do Homem, cadê? Aonde está o dia do Filho do Homem? Só tem 2 grupos, só tem 2, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Noé. A manifestação aí é só dos 2. Jesus falou, assim como foi no dia de Sodoma, assim como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. É onde está a coisa aí. Então, ele não falou em Abraão, que estava lá, era o grupo lá do Filho do Homem, grupo eleito, que estava com Abraão, Elohim, que está hoje com a noiva. Então, dia do Filho do Homem, que é o Filho do Homem, a palavra no homem outra vez, na carne humana, não Filho de Deus, sobrenatural na igreja, mas agora descendo para a carne humana, como quando Abraão viu lá, e viu ele em carne humana, vestido de roupas, como qualquer homem, poeiradas, comendo, bebendo. Abraão tinha visto ele como Melquisedeque, uma teofania, mas agora ele estava lá, comendo, bebendo na casa de Abraão. Esse mesmo Deus Jeová estava lá na casa da irmã Ratimude, estava lá usando o profeta, estava usando lá o profeta. O mesmo Deus, Elohim, o Senhor, Jeová, estava na casa da irmã Ratimude,
Ele pediu para ela falar o que ela quisesse. E o que ela falou, ela recebeu a salvação dos seus 2 filhos. Era Deus agindo. Você não via outro Deus lá. Eles, por quê? Porque ele estava dentro do seu profeta, manifestando ali. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Proveu a salvação dos seus 2 filhos lá, mesmo Jeová. Então estava lá. Hoje está aqui com a noiva. Muitas pessoas estão buscando ele fora em outros lugares, mas ele está dentro da noiva. Aleluia! Porque a noiva tem a mensagem do irmão Branham. Então os 7 trovões de Apocalipse foi pregado na abertura dos 7 selos. Que muita pessoa coloca isso aí para o futuro. Os 7 trovões é a revelação dos 7 selos de Apocalipse 6. Que não foi revelado o que era. Foi um cavalo branco, foi um cavalo vermelho, foi um cavalo preto, foi um cavalo amarelo. Mas quando chegou no capítulo 10, Deus mostrou para João. Mas João não falou, para Satanás não ficar sabendo. Deixa ele fazer o papel dele. Depois que ele fizer, aí é aberto e mostrado. Então, 7 trovões de Apocalipse ficou para irmão Branham. Ficou para irmão Branham. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá esse segredo, esses mistérios escondidos desse selo. Ele veio abrindo de pouco, Deus veio abrindo de pouco, ele mostrando símbolos, mas depois ia chegar a realidade da coisa. Ali era símbolo. Lá em Mateus 24, ele falou lá em palavras, falando sobre os selos lá. O irmão Branham até mostrou, Mateus 24, com os selos. Jesus aumentou o 7º selo, porque o 7º selo foi o silêncio. E o 7º selo em Apocalipse 10, estava caladinho ali, silêncio ali, porque João foi para o túmulo, mas João não revelou, João não falou, mas no dia da voz do 7º anjo, se cumpriria esse mistério, seria revelado na voz do 7º anjo, que foi o irmão Branham. Não é endeusar ninguém, porque o irmão Branham ele veio revelar, apresentar, trazer o Cristo, para que essa fundação agora, que ele deixou, que ele disse que deixava a fundação, era para o Espírito Santo pousar no coração da noiva, o mesmo que estava em Abraão, pousar no coração da noiva e ela ter o domínio agora. Ela está agora dominando todas as coisas, porque ela sabe tudo o que já passou. Ela não está mais, tem que ir observando certos sinais e sinais e sinais. Sinais já foi mostrado. E Deus fez as coisas em carne humana, Deus está fazendo em carne humana, Deus está fazendo agora através da sua noiva. Se você queria ver Deus, era através de Jesus. Você quer ver Deus agora, é através de sua noiva. E Jesus está nos esperando a hora, cada um reconheça essa coisa, essa tremenda coisa que aconteceu. Que veio no irmão Branham e ficou na sua noiva, nessa terra, para trazer o poder e transformar, depois de ver os mortos ressuscitados, o poder de transformar a matéria, o corpo, o pó, somos nós. Porque a morte hoje não é certa mais para todos. A morte não é mais certa para todos. Todos têm que passar por isso. Todos têm que passar por isso. Não! Tem um grupo que vai ser transformado. É uma metamorfose. Uma metamorfose, uma transformação de uma matéria, uma carne fraca, humana, num corpo glorificado, sem precisar ir para o chão, para a terra, mas transformar o pó que andou com Deus, que anda com Deus nessa terra agora, no último dia, para transformar nossos corpos mortais em corpos imortais. Mas é pó da terra. Jesus Cristo ele foi pó da terra, ele comeu o alimento da terra, o corpo dele era pó da terra. Mas
O Espírito que estava nele, o Espírito Santo de Deus, depois que ele saiu da sepultura, ele subiu às alturas. E ele vai esperar a sua noiva da mesma maneira. Depois da transformação, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Nos ares. Mas não quer dizer, porque nós vamos encontrar Jesus nos ares, que Jesus Cristo não está aqui fazendo outra obra, em outra manifestação. Ele está no seu corpo lá, mas ele também, ele é Deus. Ele está em uma manifestação aqui de Filho do Homem, a enfrentar o dia de Sodoma e Gomorra, enfrentar os dias de Noé. Ele está aqui como Filho do Homem, a palavra no homem. Nós sabemos que isso é ministério profético aqui na terra, saindo do mensageiro e entrando na noiva. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu falei aqui, uma pouquinho de coisa. Nós vamos recebendo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós vamos recebendo a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Então a igreja é um atributo de Deus também. Nós estamos dentro desse quadro. Por isso, aqueles que estão em Cristo, estavam em Cristo no princípio, que eram os seus pensamentos, e seus pensamentos são seus atributos. Nós somos os pensamentos, e os seus pensamentos é o atributo de Deus, se manifestando agora, porque Deus não pode ficar sem uma manifestação nessa terra. Nós sabemos que ele se manifestou em irmão Branham, ele tirou o irmão Branham de cena, mas a mensagem não morre. A noiva abraça a mensagem como ela é, não duvidando nada da mensagem, crendo em toda a mensagem, porque Deus desceu aqui num poder maior, no nosso irmão Branham, maior do que todas as outras mensagens dos outros mensageiros. Ele desceu aqui num poder maior do que o pentecostalismo, tudo. É certo que ele não se cresceu, sempre foi sentiu o menor, sempre se chamava o menor, mas que, como João Batista também, eu sou menor do que ele, porque vem após mim é maior do que eu, porque antes de mim foi primeiro do que eu. Mas Jesus vindica e diz: é o maior nascido de mulher. Não nasceu ninguém maior do que João, nascido de mulher, não teve nenhum maior do que João. Então hoje a noiva, ela vindica também, Cristo na noiva, ela vindica o mensageiro, dizendo que foi o maior profeta do fechamento do fim do mundo, a ponto que as suas manifestações era o próprio Deus, criando esquilo, ressuscitando peixe, tirando o tumor da irmã Meda, falando e acontecendo, parando a tempestade, andando com Deus, dando um passeio com Deus, convidado por Deus. Quer dar um passeio comigo? Depois que a tempestade parou, vamos passear comigo? Ali estava toda a plenitude de Deus ali, andando com o irmão Branham. Então, a ponto que o irmão Branham serviu um jovem, porque foi no lugar onde ele foi com a irmã Meda, era aniversário, parece que de casamento deles, e ele estava lembrando muito da irmã Meda. Ele viu a irmã Meda como uma jovem, ele olhou para o corpo dele, ele viu o jovem, e ali está Deus ali com o irmão Branham. E nós tinha hora que já não era mais irmão Branham falando, era Deus falando e acontecendo. Que nós vemos essas manifestações. Isso aí não é para noivo ficar com uma denominação, passando por alto isso aí, colocando as coisas lá para frente, quando as coisas já estão aqui, está para trás, está aqui, tem coisa para frente também. Mas a revelação dos trovões, ninguém sabia a hora, nem dia, nem nada, apareceu ali quase meia hora, o mundo, os observatórios viram, tiraram a foto disso. Então agora está na sua noiva, como indivíduo, mas formando um coletivo, na sua noiva. Nós vem como indivíduo, mas forma um coletivo, porque o rapto é coletivo, o arrebatamento vai ser subir junto.
E é a hora de amar, ter amor um pelo outro, crer na mensagem da hora, que o irmão Branco cumpriu até Apocalipse 10:7, do 8 ao 11, é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, reprofetizando, como João reprofetizou, falou para João reprofetizarmos, povos e nações, reis, línguas de reis. A noiva reprofetiza para o mundo inteiro. Depois de estar encerrado, Apocalipse 11 em ação, é Moisés e Elias. Quando terminar o versículo 11 de Apocalipse 10, começa o capítulo 11, duas testemunhas aqui na terra, Moisés e Elias. Ele diz, mas por que diz que é Moisés e Elias? Que quem fechou o céu foi Elias para não chover, quem transformou alguém em sangue foi Moisés. Esses dois homens foi que fizeram essas coisas. Então vai ser a manifestação dele de novo aqui na terra, contra a besta. E meu irmão, minha irmã, durante esses 3 anos e meio aí, nós estamos em outra dimensão. Nós subiremos a encontrar Jesus nos ares. Mas você tem aqui agora já também, não pode passar desapercebido essa manifestação. Achar que nós estamos só, estamos sozinhos, não. Jesus está aqui, porque ele não cabe no coração do homem. Nós sabemos que é o Espírito dele que está dentro de nós, em uma manifestação do Espírito do homem.